galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui em um novo episódio do Plugado Podcast, episódio número 16. Hoje vamos falar sobre criação, sobre publicidade. Fala aí, Rafael. Salve galera, beleza? Rafael aqui. E sabe aquele comercial que te dá vontade de gastar dinheiro? Sabe aquele que você pensa, pô cara, como que ele teve essa ideia? Que criativo. Muito provavelmente esse comercial que veio aí na sua cabeça foi feito por esse cara aqui, viu? Mas antes de mais nada, eu quero dar um comunicado aqui pra você. Galera, senta a mão nesse like aí, porque o YouTube ajuda a divulgar mais o nosso vídeo. Chega pra mais pessoas esse conteúdo inspirador que a gente tanto tá querendo produzir aqui. Comenta aqui pra gente o que a gente pode melhorar, porque a gente tá sempre nesse processo de evolução. E não se esqueça do mais importante. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque a gente está trazendo um conteúdo bem legal e uma galera bem legal aqui para trazer cada vez mais um conteúdo mais inspirador para vocês. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os vídeos, beleza? Todos os links estão aqui na nossa descrição. Spotify, canal de cortes que se chama Plugado Cortes, Instagram, todos eles aqui, beleza? É isso aí, falou bastante, hein? Temos aqui o diretor de criação, muito foda, grande amigo. Já foi diretor de arte e já foi vice-presidente de criação vice-presidente da Dentsu. Temos aqui Felipe Coveiro. Tudo bem, Carlos? Fala, obrigado Felipe. pelo convite, valeu. Acho que Tamo junto. vamos ver o que vocês vão me perguntar aqui, né? Porra, grande satisfação você aqui. A gente admira muito o seu trabalho. Obrigado. Temos aí grandes projetos que a gente já mostrou aí no início e vamos mostrar mais um pouco aí durante a apresentação do podcast. E como que tá a vida? Como tá esse momento aí de renovação que você está passando? Exatamente. Sim, depois de 24 anos de mercado, acho que saí um pouquinho do mercado. Eu brinco que eu vou fazer um minuto sabático. Né? Você saiu de onde? Que a galera não, eu saí recentemente, eu saí da Dentsu Brasil, é uma agência de origem japonesa. E uma das maiores do mundo, né? Como agência única, ela é uma agência sem ser grupo, só grupo necessariamente, mas como agência ela é uma das maiores do mundo. No Japão tem um prédio de 48 andares, que eu já tive presente, é incrível, assim, o trabalho que eles fazem. Já vi as histórias você postando lá. Exatamente, eles foram responsáveis pelas Olimpíadas, tanto a Olimpíada do passado de Tóquio, quanto a atual. Então foi um lugar muito bacana que eu trabalhei por 7 anos e meio. Foi muito bacana, grandes clientes que eu trabalhei nesse período. E nesse momento que eu decidi sair da agência, é um momento diferente para mim, eu brinco, né? Um minuto sabático, porque acho que um criativo não consegue ficar muito tempo parado. Dá, né, Mas, ficar parado, começa a coçar, né? Exatamente. Rapidão, só para tornar o assunto mais acessível para a galera, porque tem gente aqui que não entende muito desse mercado da publicidade, da criação, que é de outras áreas. E é o seguinte, como que é, assim, trabalhar numa agência de publicidade? O que faz uma agência? Para quem não entende. Sim. Cara, eu vou tentar remontar o meu início de carreira, né? Eu também fui leigo de relação à propaganda, à publicidade. Me formei em 99 e nos anos 2000 que eu comecei a procurar agência. E mesmo para mim que estava querendo trabalhar em agência, era um universo totalmente diferente, assim. E eu acho que é um universo que as pessoas elas fantasiam muito o que acontece numa agência, mas nada mais é como qualquer outra empresa. A diferença é que a gente é especialista em assuntos específicos, no caso, contar histórias de marcas, ajudar a vender produtos e assim por diante, né? E cada um especialista na sua área. Então, dentro de uma agência, obviamente, tem a pessoa que atende o cliente, que é da parte do atendimento, tem uma equipe grande que atende o cliente e junto com o atendimento tem outros departamentos na agência, como a mídia, que vai atrás de compra de mídia, seja de rádio, televisão, né, digital, locais para divulgação. Locais para divulgação, exatamente. E tem o departamento de criação também, que é o departamento talvez onde a gente fala que é o coração da agência, porque é onde nascem as ideias, mas não é só onde nascem as ideias, porque a ideia pode vir de qualquer lugar, mas é onde executa e coloca de pé as ideias. Então, assim, aí tem vários outros departamentos, tem produção, tem pesquisa, planejamento, que faz pesquisa de mercado para entender como é que o produto como ele se situa no mercado, o que deve ser falado sobre ele, e todos esses departamentos trabalham junto para colocar uma ideia de pé, né? Então, se a gente remontar campanhas famosas, assim como o Carlos Moreno da Bombril, toda essa equipe dentro de uma agência e lá atrás... Ou o Sebastião da CA, né? Sebastião da CA. Foi o nosso primeiro convidado, foi o Sebastião. Que legal, divertido. Que inaugurou aqui o programa. Que divertido. E colocar esse tipo de ideia de pé. Então, assim, o que a marca vai falar? Se é Bombril, 2.001 utilidades,
que o Carlos Moreno, que era o representante da marca na TV, falava. Não só tinha TV, tinha anúncio de revista, né? Quantas vezes a gente viu na quarta capa de uma revista o Carlos Moreno com o logo de Bombril atrás. Então, toda agência tem todos os departamentos, cada um é especialista numa coisa. Então, a produção precisa colocar isso de pé. Liga para o ator, negocia com ele, liga para a produtora, negocia, liga para o fotógrafo, negocia e coloca a campanha de pé. Óbvio, tem que vender tudo isso para o cliente. Né? Mas você acha que o cargo de diretor de criação é o cargo mais almejado, assim, mais fantasiado de que quero ser o diretor de criação da agência? Cara, eu não sei. Acho que antigamente essa áurea ia muito na criação como um todo, eu acho. Acho que hoje em dia as agências elas são muito mais, vou falar a palavra democrática, assim, no sentido de que já se entendeu que ideia pode vir de qualquer lugar. Todo mundo tem um pouco de voz, você acha? Todo mundo tem um pouco de voz. A ideia não é exclusiva da criação. Acho que a ideia pode vir de qualquer um, pode vir do produtor que decide. Por que a gente não produz desse jeito? Opa, aqui tem uma ideia. Né? Ou o atendimento, ou o planejamento. Então a ideia de verdade nasce de qualquer lugar. E hoje em dia isso é muito visível quando a gente vê o conteúdo digital produzido por pessoas comuns. Sim. Então, antigamente, talvez essa áurea da criação, ou de execução, ou de colocar uma coisa de pé, era muito da agência de propaganda. Hoje, às vezes um menino no quarto dele com um vídeo que ele produziu com o celular, e nem é o melhor, hein? Gravando uma dancinha pro TikTok, uma trend. Exatamente, uma coisa simples, eles com investimento praticamente nenhum, ele tem 10 milhões de views. Uma agência com um investimento bem maior tem que pôr mais dinheiro para ter o mesmo view de que alguém que produziu em casa. A gente vive um momento diferente, então acho que essa aura em cima da agência de propaganda diminuiu bastante. Mas ainda é o lugar que consegue fazer uma análise da marca, colocar uma ideia de pé, entender toda essa tendência, todo como o consumidor atua para ter ideias para marcas. Né? Mas você vê muitas vezes a agência correndo atrás da simplicidade de um pequeno influenciador para conseguir atingir os mesmos resultados, só que com muito mais grana, muito mais expectativa e muito mais... Eu acho que sim. Outro dia eu li um coach que falava assim, né, um texto que falava assim, que o consumidor ele não lê propaganda, ele lê o que interessa a ele. E se by the way, por acaso, o que interessa a ele é uma propaganda. Então, ninguém está atrás de uma propaganda por si. Está atrás de um conteúdo, está atrás de alguma coisa que se interessa e vai atrás. Então, nesse sentido, quando uma agência, o departamento de conteúdo de uma agência, seja o que for, vai atrás de um influencer que tem uma forma, a palavra não sei se é simples, mas uma forma mais autêntica, que é o que o consumidor quer consumir. Esse vídeo que a gente está fazendo aqui, isso aqui é um tipo de conteúdo que quem assiste a gente quer consumir. Sim. Ele não pode perder a naturalidade dele. Sim. Então, acho que é aí que agora as agências enfrentam essa dicotomia, no sentido de uma coisa muito bem produzida que parece propaganda, primeira coisa que é dar skip. Né? Então, tem um efeito reverso, né? Eu acho que também as agências estão aprendendo isso, eu tenho inúmeros exemplos que a gente pode entrar aqui, de que a gente começou a entender que quando a coisa é mais natural e mais autêntica, o engajamento é maior. Então, às vezes a gente quer parecer muito cinema, muito bem produzido, não é necessariamente aquilo que a pessoa quer consumir naquele momento. O formato está ficando cada vez mais assim, Total. como a gente está fazendo aqui o podcast. Cara, você vai ter um negócio... Eu te interrompendo, é tipo isso, né? Não, cara, é tipo ter um negócio que é de televisão, você vê uma entrevista toda dura. Isso. É muito diferente. O pessoal hoje, pelo menos assim, da minha idade, para menos, tenho 20. Sim. Pô, o pessoal que tá lá no ensino médio hoje não tá mais interessado naquele formato todo quadrado. Concordo. Cara, eles querem a liberdade, eles querem que as pessoas sejam naturais, que elas sejam pessoas de verdade, né? Cada vez mais isso. Mas sabe por quê? Porque quem produz hoje são vocês. A real que quem produz hoje é todo mundo que está na rua. O cara está no ponto de ônibus produzindo um conteúdo. Nós estamos aqui no estúdio, tá tudo beleza. Mas a produção de conteúdo é a todo minuto. É impressionante. Para mim, essa é a maravilha do mundo novo. Nesse sentido, a áurea da propaganda ela mudou. Aí as agências que entenderem melhor esse tipo de linguagem é quem vai surfar melhor a onda. Você acha que corre um certo risco de grandes agências deixarem de existir por conta disso? Eu acho que não, porque tem uma expertise de construção de marca que ainda precisa existir. Independente de um influencer
conseguir fazer um conteúdo interessante para o target dele, a construção da marca, para onde ela vai olhar, tem pessoas experientes para saber como fazer isso. Né? Se vai colocar o influencer X que produz de um jeito, se vai colocar um filme, a gente fala filme de propaganda, tá? Por isso que eu falo filme, mas uma propaganda na televisão. Uma mega produção. Ou se vai colocar um spot de rádio ou um podcast, não importa. O meio não importa. O importa é para onde está olhando. Então, todas essas peças têm que comunicar. Não vou falar, não é a mesma coisa no sentido da mesma frase, não sei, mas olhar para onde essa marca quer olhar. Passar o mesmo conceito, né? Passar o mesmo conceito, e às vezes o conceito não é uma frase, às vezes o conceito é o que a marca quer. A marca quer ter um perfil de mais louquinha, quer ter um perfil mais divertido, ou uma coisa mais séria, mais emocional, que toca no coração. Então, isso tem que ter uma uniformidade. E para isso, eu acho que nem agência grande, nem média desaparece tão cedo. Sim. O que muda é a forma de executar. Você enxerga como esse momento podcast, assim, como meio de comunicação, assim, essa grande virada que deu agora, cara, principalmente na pandemia? Assim. Sabe que assim, é engraçado, né? Eu lembro, assim, acho que a gente tem vários momentos no mundo em relação à mídia, à comunicação, né? Lá atrás, quando o rádio dominava a comunicação, onde as agências grandes que existem hoje estavam começando, o rádio era a estrela, né? Radionovela. Continua com a sua força, mas continua, bem diferente. Mas não perdeu a força. E aí eu vou chegar aí em relação ao podcast. E ali, quando a televisão entrou, tinha uma preocupação grande. A TV vai roubar o espaço do rádio. Não, cada um entendeu o seu espaço e sua linguagem. No começo, propaganda de televisão, no começo, lá na década de 50, era ao vivo. Então, o ator ia ao vivo, ou um embaixador da marca ia ao vivo e contava ao vivo sobre o sabão em pó, sobre cigarro, sobre qualquer outra coisa. Com o tempo, foi ganhando uma linguagem e foi aprendendo a fazer. Aí começou a mudar a linguagem de propaganda de televisão. E a rádio morreu? Não. Eu cresci escutando rádio, né? A rádio está se transformando agora, né? E eu tipo acho a Jovem Pan que exatamente. TV. E agora com o podcast, eu sou um consumidor de podcast na hora que eu ando de bicicleta. Sim. Eu escolho podcasts ou que me interessam, gringos ou brasileiros, não importa, né? Isso é outra coisa legal de hoje em dia. Democrático. Antes você tinha que escutar rádio que passava aqui em São Paulo, você não conseguia escutar rádio que passava em outro lugar. Eu escuto muito podcast enquanto eu estou andando de bicicleta. Por isso que caiu, né? Exatamente, ó. Galera, quebrei o braço aqui, né? Acabei quebrando o braço. Acho que melhor, não escute podcast quando você estiver andando de bicicleta. Só o plugado. Só o plugado. Que aí isso aí não acontece, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que só mudou a forma de interagir com o conteúdo, né? E o jeito de consumir. Então, assim, eu acho que tem o poder do podcast. Acho que é muito interessante porque é uma coisa focada no assunto. Você escolhe o que você quer escutar, o assunto que você quer prestar atenção. Exato. Então, isso é muito legal. Antes, a rádio, eu tinha que escolher o momento certo de eu ligar. Não, eu gosto desse programa na 89, que desapareceu e voltou, né? Vamos combinar. Eu gosto desse programa na 89. Que horas passa? Tá hora? Então, era a hora que eu ligava a rádio. Hoje, não. Hoje, eu posso ligar no Plugados na hora que eu quiser. Chegar em casa eu vou conferir esse vídeo aqui. Espero que você confira também, né? Exatamente. E como você entende que a publicidade pode entrar nesse mercado? Como ela está entrando, né? Você vê aí o iFood anunciando em vários podcasts. Como fazer esse paralelo entre... O Rabi. Mais o podcast, você fala. Podcast audiovisual. Tá. Né? Cara, como trazer as grandes marcas que não botam uma fé ainda nesse formato para dentro disso aqui? Eu acho que depende da marca, obviamente, depende do que você quer comunicar. O podcast ele tem uma relação com o consumidor de engajamento que é mais profunda. Você divide mais opinião, você divide entretenimento, você tem um tempo de interação muito maior. Sim, você consegue conhecer a pessoa um pouco mais a fundo, né? Exatamente. Então, assim, vou dar um exemplo X. Qualquer fintech de financeira, podcast tem tudo a ver, porque você tem tempo para dividir o assunto, para discutir o assunto, que é interessante para o target dele. O exemplo é o Primo Rico, né? O podcast dele. Exatamente. Tem outros aí também, né? Que falam tem um monte, né? Sim, não, e tem um monte. Tem a Tati Finanças, tem um monte de coisa. Ela não faz podcast, só faz YouTube, né? Ou só Instagram. Mas tem muitos conteúdos muito interessantes que falam do assunto de finanças. Mas isso não quer dizer que não possa ter entretenimento. Então isso não quer dizer que não possa ter um conteúdo de entretenimento onde é para dar risada. Porque não é... O podcast ele parece muito sério, né?
parece que você sempre está falando de assuntos muito sérios, mas não necessariamente. Tem podcasts nossa, super divertidos e pode ter essa pegada mais Inclusive, solta. os mais bombados hoje, eles falam coisas aleatórias, não necessariamente só assuntos sérios. Tem também episódios que vão num assunto um pouco mais sério e técnico, mas você pega os mais bombados falando bobagem. Mas quer saber? Conversa de bar. Conversa de bar. Exato. O que o consumidor quer é conversa de bar. Então, ele quer uma propaganda, seja na TV, seja no podcast, seja onde ele possa comentar no bar. Sim. Né? Ele quer um podcast que seja divertido, que ele possa comentar. Então, no final, o que a gente precisa gerar é estar na conversa. Então, não importa se ela é séria, porque eu posso escutar um assunto de financeiro e dividir com meu amigo no bar, ou com o Máfia no bar, falar, Máfia, você escutou? Cara, você viu que não tem que colocar o dinheiro na poupança? Sei lá, pode ser um assunto sério, ou pode ser um assunto divertido. Cara, eu escutei um podcast outro dia de uma marca, cara, que eu morri de rir por causa de não sei o quê. Não importa. Ganha a marca, seja via agência, ou o influenciador que criou, porque pode ser co-criado com a agência, não precisa necessariamente a ideia vir puramente da agência, mas o conceito e para onde tem que olhar vem de uma estratégia de uma marca, né? Que muitas vezes nasce dentro de uma agência. Mas você não vê que a agência hoje em dia ela quer muito mais algo que já esteja fundamentado do que criar algo do zero para botar? Não hoje, né? Acho que vou anunciar no canal que tenha mais audiência, vou anunciar em algum projeto que já esteja fundamentado. Você acha que ainda há espaço para que a agência consiga abraçar o projeto desde o início e falar assim, Acho que sim, tem espaço para investir em projetos do zero, acho que com certeza tem espaço. Depende muito do tempo e investimento que você precisa para colocar isso de pé. Porque quando você pega um influenciador que já perdeu, entre aspas, não no sentido pejorativo, mas já perdeu o tempo dele criando aquele canal e aquela audiência, é um caminho mais curto para você chegar. Se aquela audiência fizer total sentido para que você precisa comunicar, para o conteúdo que você precisa, é um jeito. E você pega uma audiência que já que ela é mais rica, né? O poder de engajamento, né? O poder de engajamento dela é maior. Né? Se ela já segue por exemplo, o Whindersson Nunes, você sabe que aquela audiência tem a ver com você, é uma audiência que já é fiel a ele, mas respeite a linguagem dele. Porque senão essa audiência vai perceber e não vai gostar. Que é uma publi logo de cara. Exatamente. E deixar claro que é publi, não tem problema. Contanto que ela seja divertida. Sim. Ou tenha a ver com o conteúdo daquela pessoa. Criar do zero é possível? Total. Só que vai um pouquinho mais de tempo e esforço para criar uma audiência. Né? Até por isso, seja televisão, qualquer canal que a gente colocar... Por que a gente compra um espaço numa televisão? Porque tem uma audiência construída. Sim. Então, você vai em cima daquela audiência, daquele horário, você já sabe qual a audiência. Aquele canal já investiu tempo e dinheiro para entender quem assiste aquele canal. Então, você já sabe para onde você vai. Já tem uma Imagine fazer uma TV do zero. Entendeu? É possível? Mas é um investimento muito grande que você precisa. Você aproveita e vai aonde a audiência já está. Você ainda acredita que investir na grande mídia ou em grandes celebridades faça toda a diferença ainda hoje, ou o digital você acha que está... Eu acho que ainda faz e nunca vai perder isso, na minha opinião. Eu acho que quando você precisa de uma comunicação um pouco mais em massa, mais rápida, que atinja mais gente, porque por mais que hoje o digital está muito bem difundido e tá? Eu lembro que um tempo atrás a gente falava, nem todo mundo tem celular. Agora todo mundo tem celular. Não é esse o problema. Mas a mídia de massa tradicional, ou a celebridade, vamos falar celebridade tradicional, ainda tem um espaço no coração das pessoas muito grande e um impacto muito grande. Então ainda existe. Você precisa de alguma coisa maior, com mais impacto, que tenha maior alcance, faz total sentido. Anunciar no horário nobre da Globo ainda faz sentido, certo? Total sentido. Depende do seu objetivo. Depende do produto que você está anunciando, né? Se estiver anunciando um produto muito nichado, que não faz sentido ter aquele tipo de investimento naquele canal, naquele horário, aí talvez não faça sentido, mas dependendo do produto, se tem um produto de massa, um produto que precisa atingir muita gente, que tem um volume muito grande... Tipo o quê? Vai, só para dar um exemplo, para quem não entende. Por exemplo. Cerveja, remédio. Cerveja, depende do remédio, né? Se for uma coisa muito nichada, não necessariamente. Faz total sentido. Se, por exemplo, telefonia celular, seja o aparelho em si, ou seja a linha.
gente tá falando da Claro, por exemplo. Claro, um comercial TIM. assim que você bota lá o Thiaguinho para apresentar. Exatamente, ou Oi, qualquer canal, qualquer telefonia. Faz total sentido, porque você precisa atingir mais gente. E como você falou, né? Todos agora já têm celular e você tem que vender para esse público total. Total. Todo canto do país tem, né, a audiência para. Sim, mas eventualmente algum assunto específico desse mesmo tipo de produto, você precisa ser um pouquinho mais cirúrgico. Você precisa atingir um público específico. Sim. Vou dar um exemplo, se é um produto específico de telefonia para jovens. Ou eu vou para a massa onde tem esses jovens, né? Onde a Poderia audiência anunciar, por tem a exemplo, ver. no YouTube, Poderia nos anunciar comerciais, no nos vídeos. influencer ou com um influencer que fala diretamente com aquele jovem. Um canal fechado, né? Mais voltado para esse público, talvez. Exatamente, faria sentido. Multishow da vida, sei Exatamente. Cara, eu quero conhecer um pouco mais da sua história, cara. Eu ouvi dizer que você se interessa por corrida espacial, essas paradas. Só que assim, eu quero entender quem que era, cara, o Felipe lá do passado, assim, o Felipe criancinha. Comecinho. Cara, E legal, gostei da como pergunta. que tudo isso, cara, refletiu no Felipe criativo do hoje? Cara, muito legal a pergunta, assim, agora você vai entrar no assunto espaço, vocês estão ferrados, o pessoal do Plugados vai tudo sair, vai mudar o assunto aqui. Mas, assim, muito legal essa pergunta, assim, até contando um pouco por que eu fui para o universo da propaganda. Quando eu era muito criança, assim, eu nasci em 78, a década de 80 é a década... Você vê, você nem sabe que tinha gente que nasceu em 78, né? Não, mas onde você nasceu? Ah, perdão. Eu nasci em São Paulo. Eu nasci na maternidade de São Paulo. Eu tenho uma irmã gêmea, tá? Sério? Então eu nasci... Eu tenho filhas gêmeas. Eu nasci, depois de 3 minutos, minha irmã nasceu. E eu cresci na década de 80. E uma década que a parte de computador estava começando, assim, né? Toda a história do Steve Jobs, Sim. Microsoft, IBM, tudo década de 60, 70 ali. Grandes computadores antes até. Eu gosto bastante do assunto, hein? Vou entrar em detalhes. E eu vivi muito esse começo do computador, TK-85 e vários outros computadores que você comprava o teclado, ligava na televisão, pegava um gravador de áudio, né, de cassete, e programava no gravador de cassete. Assim, falando hoje, para quem Cara, tem eu 20 não faço anos... a mínima ideia do que isso quer dizer. Para quem tem 20 anos, assim, eu lembro que meu pai e meu irmão, eles começaram, a gente fazia joguinhos e programava no TK-85 nessa fita cassete. Quando eu olhava aquilo, eu falei, caralho, né? Desculpa o palavrão, galera, mas falei, caramba, cara, isso é muito legal isso, né? Super interessante. Paralelo a isso, meu irmão e meu primo eram consumidores da revista Med. Você lembra da revista Med? Eu lembro. Não vem com história, não. Essa eu lembro, é sério, galera. Você sabe quem é Alfred Newman? Ah, não. Então pesquisa aí no Google quem é Alfred Newman. E eles amavam a revista Med, e eu, eles eram um pouco mais velhos que eu, falei, cara, comecei a consumir revista Med. Dobradinha Med, achava incrível, né? E na revista Med é uma revista que tem muita ilustração, muitos ilustradores muito legais, Aragonês e vários outros. E eles ilustravam, meu primo e meu irmão não foram para esse território de profissão. Uhum. E eu comecei a querer ilustrar, querer contar história, querer entrar nesse universo. E aí eu comecei a gostar de direção de arte, de ilustração. Isso com quantos anos? Isso com criança ali de 7, eu tinha personagens com 7, 6 anos, assim, até a adolescência. Uhum. E o computador paralelo a isso. Então, acho que foram 2 assuntos. O computador acabou tendo uma influência mais no meio da minha carreira para frente. Uhum. Mas a curiosidade em relação à tecnologia e essa parte foi uma coisa que ficou muito latente em mim na profissão. E eu vou contar alguns exemplos para você. Então, quando eu decidi o que eu quero fazer da vida, né, o que você vai ser quando crescer, cara, eu já sabia que eu queria ser publicitário. Já sabia que eu queria ser diretor de arte. Pô, que demais. Eu tinha um vizinho de fundo do meu apartamento. Tipo, inspirado em quem, né? Eu tinha um vizinho de fundo do meu apartamento, o Wagner, não lembro o nome do pai dele. O pai dele era de uma produtora... O Wagner ele era músico, era de uma produtora de som. E ele participou do primeiro vídeo 100% 3D da história do cinema, que é o Cassiopeia. Pesquisem aí, Cassiopeia. Que é um filme brasileiro, que era para ter saído antes do Toy Story. Caramba, não conseguiram sair antes do Toy Story. Não lembro, não. Tudo isso começou a me marcar. Falei, cara, tem muita coisa legal aqui. Ele trabalha... E eu pegava os meio mensagens,
os jornais meio mensagem que o pai dele comprava, porque o nosso apartamento ficava de porta para porta, a porta dos fundos. Ele jogava fora, eu catava e levava para dentro de casa. Então eu já comecei a entrar no universo da propaganda, misturei ilustração, meio mensagem, tecnologia. Eu falei, cara... Não foi influência dos seus pais? Zero. Meu pai é engenheiro, meu pai talvez influenciou a parte de tecnologia, computador e tudo mais, mas não era ilustrador. Meu primo e meu irmão, pelo fato deles lerem revista média. E tudo isso ficou muito na minha cabeça. Então, quando eu fui fazer propaganda, eu já sabia o que eu queria desde os 14 anos. Isso é muito louco, né? Porque você fala, cara, como é que o cara já sabe o que vai fazer desde os 14 anos? Já saiu na frente, né? E foi muito bacana porque computador, por exemplo, meu pai levava computador para casa desde 89, 87. Ali ele levava computador. E ele deixava um disquete pra gente aprender a mexer no computador em casa. Eu aprendi a mexer no CorelDRAW em 90. Eu estava no colégio ainda. Ninguém sabia o que era CorelDRAW. Eu sabia mexer. Não tinha nada. Eu sabia mexer no Photoshop quando não tinha mouse. Eram duas linhas que andavam no meio da tela e não tinha como dizer. Sim, é impressionante. Assim. Então, eu no colégio eu fazia trabalho de pôster feito no CorelDRAW com a imagem invertida, recortava com estilete e colava no cartaz preto. Ficava lindo os cartazes. E aí falava, caralho, como você fez? E eu já gostava gostava disso, eu gostava muito disso. Assim. Então, quando eu fui fazer propaganda, eu lembro que até quando eu entrei na Casper Libero, ninguém sabia mexer em computador. Eu dava aula de Corel e de Photoshop para as pessoas. Ainda tirei minha grana ali. Porque ninguém sabia mexer. Era raro ter pessoas que tinham um computador em casa desde pequeno. Sim. Então eu acabei, tudo isso juntando, eu entrei em agência já com velocidade de mexer em computador. Quando eu entrei não tinha Pestap ainda. Vocês não sabem o que é Pestap, pesquisa de novo no Google aí. Mas eu não peguei a era pré-computador. Quando eu entrei em agência já tinha computador. Era antes daqueles computadores do Macintosh coloridos. Um pouquinho antes. Aí logo que eu entrei, saíram os iMacs e os eMacs, tinha vários outros computadores que eram todos coloridos, eram super bonitos, né? G3, né? Tinha o iMac e tinha o G3, que também era lindo, né? O G4 era lindo. E eram computadores inacessíveis. Eu não tinha Macintosh em casa. Tinha o Media 100 também antes, né? Qual? Media 100. Mídia C, não lembro. Não lembro. Tinha vários. Tinha aquele que era o O2, que era... Não lembro. Tinha outras marcas que eram só para o universo de vídeo, né? Tinha uns que eram específicos para o universo de vídeo. Hoje em dia, computador não importa qual faz tudo. Então, esse meu início, não sei se vai ficar longo para vocês a história, começou a influenciar muito a minha carreira. E quando eu comecei a ter ideias de propaganda e tudo mais, todo esse lance que me trazia uma curiosidade, uma tecnologia que às vezes não era uma tecnologia de computação, mas uma coisa que trouxesse uma coisa diferente, um jeito diferente de olhar, uma coisa artística, fez muito parte um pouco do meu portfólio. Então, vou te dar um exemplo, tá? Isso já na terceira agência que eu trabalhei, na Thomson. A gente fez uma exposição para todos os produtos da agência, Coca-Cola, Nescau, shampoo Johnson, shampoo Seda, óleo Shell, tudo a gente fez... uma máquina fotográfica com cada embalagem. Não sei se vocês já fizeram isso na escola, mas você pode pegar uma lata de Nescau, fazer um furinho, colocar um filme fotográfico no fundo e chama pinhole. Tipo câmera escura. Tipo câmera escura e pinhole é buraco de agulha. E quando eu e meu duplo, a gente teve... Caramba, dá para fazer câmera fotográfica com qualquer coisa? Aí a gente teve a ideia de fazer isso. Então assim, a gente envolveu uma tecnologia do passado. Então tinha uma graça ali, cara, o que os caras estão fazendo? E envolvemos arte. A gente chamou 27 fotógrafos. E, sim, Bob Wolf, são vários fotógrafos muito bacanas, Jairo Gold, se quiseram participar desse projeto. Cara, e foi um projeto muito bacana. Então, isso tem um pouco da influência de tudo, de novo, o que você vive influencia o que você vai fazer. E mais para frente, outras ideias que passou pela minha mesa, que acabou tendo essa influência de envolver tecnologia barra arte. Recentemente a gente fez uma exposição de realidade aumentada na Avenida Paulista para Japan House. Para Japan House. Cara, eu amo quando envolve tecnologia, porque, de novo, olha lá atrás. O cara é encantado com aquela fita cassete que estava programando um joguinho de carrinho. Então, todo esse tipo de coisa encanta também quem vê. E eu percebi o poder da ideia, não só em relação à tecnologia e arte, mas o poder da ideia, quando nessa exposição da Pinhole que eu contei, ficou na Cinemateca 1 mês. Eu levei minha família para ver, né? Pô, que legal. Agora eles vão entender o que eu faço na carreira, né? Vão entender o que eu faço. Levei e tinha duas senhoras que pararam e leram aqueles textos que começam a exposição, sabe? Aqueles textos que explicam. Aí uma delas virou para outra e falou assim... Eu não lembro o nome dela, tá? Odete, você não acredita como é que isso aqui foi feito. Ela, o quê?
tá vendo essas embalagens? Foram as máquinas fotográficas dessas fotos. Então aí você começa a ver o poder disso. Sim. Você começa a ver o quanto você toca o coração, seja no encanto de perceber uma ideia, seja de dar uma risada, seja no coração, ou seja num domingo que as duas estavam vendo uma exposição com várias marcas envolvidas. Né? Uhum, muito massa. Você falou desse negócio aí da Paulista, cara, eu achei meio inviável essa ideia. Porque eu fiquei, cara, eu não andaria com meu celular lá na Paulista assim, panguando, procurando obra. Muito bom. Eu não faria isso, velho. Eu acho que eu seria assaltado rapidinho. Mas relaxa que muita gente faz isso sem precisar procurar obra, né? Então tu faz, né? O que tem de gente com o celular na mão aí que tá panguando, não tá escrito, né? O momento que você decidiu entrar na Casper, né? Eu fiz Casper Libero, depois eu fiz direção de arte na Escola de Criação SPM, que é anterior a Miami. Primeiro Casper, depois... Foi meio junto, assim, porque foi o primeiro curso de Portfólio Center no Brasil. Mas assim, você falou que desde a infância você já sabia o que queria ser. Sim. Não rolou nenhuma dúvida de, será que eu entro nesse curso, naquele curso? Como que foi? É uma história boa, porque hoje talvez eu tenha uma vontade de uma outra área. E eu lembro que minha mãe me provocou. Porque quando eu decidi, vou fazer isso, talvez os pais não acreditam muito que você possa se dar bem na carreira de publicitário. E ela falava muito para fazer arquitetura. Uhum. E eu falava, não, eu já sei o que eu quero. Né? Quero propaganda, quero ser diretor de arte e acabou. E ela, não, faz arquitetura, porque você pode fazer arquitetura, seu conhecimento fica mais amplo e depois você entra no universo de propaganda. E é verdade, tem um monte de arquiteto que não é só criativo, é planejamento, é atendimento, é mídia. Então tem muito arquiteto no universo de propaganda. Uhum. E depois de um tempo, eu comecei a ver que eu gosto muito de arquitetura também. Sim. Então é uma coisa que também me encanta, assim, né? Eu fui para uma viagem antes da pandemia, a minha última viagem foi para Copenhague. Cara, para arquitetura, não só Barcelona, Milão, outros lugares, Copenhague é incrível para arquitetura. Eu fui com a minha sobrinha que faz arquitetura hoje. Uhum. E eu fiquei com aquela sensação, cara, será que eu volto a estudar e fazer arquitetura, né? Porque, cara, eu sou encantado, os móveis da minha casa, alguns eu desenhei. Sim. Então, assim, eu sou encantado, acho que a arquitetura, ela tem um quê de... Ela comunica de algum modo. Sim. Eu acho que e como a parte visual, para mim, eu gosto muito da parte visual, eu sou menos das letras e mais da imagem, eu acho que não só um prédio, não só um móvel, ele comunica. Ele tem uma parte funcional importante. Mas ele também comunica. Então, talvez hoje, se eu tivesse 20 anos, eu não saberia o que é programar um jogo numa fita cassete, não saberia nem o que é fita cassete, mas talvez eu fizesse arquitetura. A arquitetura eu acho muito foda, porque a experiência que você tem, né, dentro daquilo ali que você cria, diferente de uma publicidade, que muitas vezes tem um período muito curto ali, ela nasce e morre muito rápido. Se criar uma casa, né? Você fala assim, puta... Então, talvez é isso que me encante, assim, fazer... sabe que, assim, na vida... Tem um pouco mais de apego, né? Com o que você cria, né? Eu acho que na vida, talvez, com certa idade, você começa a pensar o que você vai deixar. Né? No sentido, às vezes é de uma ajuda social, às vezes é alguma coisa, um propósito. Sim. Às vezes é um propósito de ajudar pessoas, às vezes se você é um arquiteto, alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas, que marque uma região. E a propaganda, ela é muito etérea. A propaganda, ela sim marca, tá? Até dando um exemplo de como a propaganda Abuse e use. Abuse e use, mas eu acho que marca em vários sentidos, tá? O abuse e use é um exemplo. E eu lembro quando eu era criança, eu estava no colégio e tinha a campanha do Que Dia é Hoje? Hoje é dia de Pomarola, Pomarola. Sim. Cara, eu lembro que as crianças, os meus amigos, eu era uma criança mais quieta na minha, não era tão falastrão como sou hoje, e um perguntava pro outro, que dia é hoje? Você fala, dia... Hoje é dia... E aquele jargão do dia de Pomarola marcou. E aquilo me marcou na época. Big Mac também, né? Big Mac. A música trouxe o JR aqui. Que legal. Teve o episódio do JR, quem não viu Qual que é o outro ainda. lado das crianças? Pô, agora fugiu o nome. O do JR, o do McDonald's, era 2 hambúrgueres. Alfacinho. Eu era marcou. Pequenininho, cara. Até hoje eu lembro. Eu sei a receita do Big Mac. Exatamente. Só que naquela época não tinha podcast, não tinha Instagram, não tinha TikTok. A atenção era muito focada naquilo, não tinha nem celular. Isso é verdade. Né? Você jogava a bola o dia inteiro na rua, subia, ligava a TV e via com a família em casa. Então, talvez marcar uma geração naquela época com propaganda é um pouco mais fácil.
Hoje você vai marcar, mas vai marcar mais pontual. Então vai ter uma geração que vai falar, cara, você lembra do Cauê Moura? Lembra daquela dancinha? Você lembra do Felipe Neto? Exatamente. Você lembra quando o Whindersson Nunes separou, não sei o quê? Vai ser esse tipo de comentário que vai marcar essa geração. Você lembra daquela dancinha que deu errado, não sei o quê? Porque agora tudo dá errado, né? Vamos combinar que tudo dá errado. Então, assim, acho que a propaganda vai continuar marcando nesse sentido. E tem outra forma que a propaganda marca, que é individualmente. Eu lembro que a gente fez um painel de Coca-Cola no metrô Vila Mariana, que era um painel de lenticular, aqueles negócios de livro que você mexe, e fazia uma ola sem tecnologia. De novo, eu gosto de tecnologia, mas sem tecnologia digital. E eu lembro que passou uma japonesa, mas uma Di-chan, né? Uma Oba-chan, perdão, Di-chan é homem, mas uma Oba-chan, ela olhava, ela fazia assim com a mão para a ola levantar para ela. E eu comecei a ver, cara, olha o poder que um painel tem. Aí outra menina que estava chorando chegou pra gente, vocês não têm noção, eu parei de chorar. Você fala, caramba, tem um poder aí. Sim. E sem falar de outras coisas que eu fiz, que eu comecei a ver, cara, tem um poder muito grande, mas é etéreo. Um prédio, uma arquitetura de uma cidade é uma coisa que fica para a história. Então, acho que a propaganda, ela marca individualmente as pessoas e marca o coração, a emoção e tudo mais, mas uma arquitetura, por exemplo, ou outra coisa, marca por mais tempo. Então, talvez a gente procure esse tipo de coisa. Um longa. Exatamente. Eu estava vendo pode falar de streaming? Claro. Eu estava vendo um documentário de filmes que fizeram a gente, né? Que é uma série que fala de brinquedos que fizeram parte da nossa vida, filmes, sei lá. E agora tá passando um que fala do Jurassic Park. De Volta para o Futuro. Fala de Volta para o Futuro. Meu filme da infância. É o meu filme preferido. Olha a referência ali. É verdade. E eu sou louco. E você vê o quanto marca uma geração. É impressionante. Então, concordo. Longa é o tipo de coisa muito menos etéreo que a propaganda. Sim. Então, e talvez na vida a gente procure coisas que façam alguma diferença, que a gente seja lembrado. Porque no final, o que vai ficar é a lembrança da gente. Exato. Então, acho que é isso. Aí talvez a arquitetura entre na minha cabeça de um jeito diferente. É uma questão de propósito, né? Assim, você começar... eu não sei se você passou por isso na pandemia. Eu tive um pouco disso, de você ter um momento para você refletir sobre o que você tem feito, se realmente é aquilo que você quer fazer para o resto da vida. E eu vejo que fazer... Não que eu não queira... quero fazer bastante publicidade, até porque é o carro-chefe do que a gente faz. Sim. Só que cada vez mais você tem um olho para aquilo de que, você faz isso aqui, ele tem um tempo de vida útil e no máximo que vira é um portfólio quando vira, né? Quero fazer algo mais, quero levar algo para as pessoas e que realmente possa marcar, sei lá, trazer, por exemplo, a sua história para quem está começando agora. Isso aí é um diferencial. É aí que vem o propósito de criar ou até mesmo de estar diante das câmeras, sabe? Sim, mas cada vez mais o propósito das marcas... agora, uma marca sem propósito não é uma marca que não sobrevive muito tempo. Sim. Então, seja na mensagem que ela dá, ou seja no que ela faz, de alguma forma ela tem que tocar o consumidor. Então, assim, eu acho que a propaganda mudou. Acho que essa propaganda muito fria... Ela não pode sobreviver. Acho que ela tem que, sim, de alguma forma, trazer algum tipo de propósito. Às vezes o propósito de uma marca é divertir, tá? Só vender, outro só vender. Outro é só vender, mas... Nissin, que é inocência. Exatamente. Nissin é um bom exemplo. Nissin é uma marca que ela faz uma comunicação que engaja o consumidor, uma comunicação que tem tudo a ver, que é o que o consumidor quer ver, quer escutar, e ele consome aquela comunicação de Nissin. Né? Então, assim, é um jeito de você tocar e fazer parte da vida daquela pessoa. Né? E outras marcas, vou dar outro exemplo que a gente fez bastante de Canon. Canon, a gente tinha um conceito que falava para momentos especiais da sua vida. E a gente sempre fazia filmes, ou vídeos de internet, com pessoas reais vivendo uma coisa. Elas nem eram atores no filme. Então, sempre aconteceu uma coisa incrível dentro do filme.
E as pessoas se emocionavam com essa história dessa pessoa que era dividida. Eu vi lá que tem um cara cego, um fotógrafo cego. Isso, o João Maia, exatamente. Inclusive, a gente filmou aqui, João Maia. Aqui pertinho. Aqui? Aqui perto. Exatamente. E o João Maia foi uma história muito bacana. Foi uma ideia quando o time veio para mim. O João Maia, ele já tinha a vontade... Ele, numa entrevista que ele deu para a revista Veja, ele falava que ele tinha a vontade que a máquina... a gente chama aquela máquina que tem lente, que você tira e coloca, de DSLR. E ele tinha uma vontade que aquela câmera falasse com ele como o celular dele. Porque senão tem que ficar pedindo para outra pessoa ler ali o que está escrito, para ele conseguir configurar, para ele conseguir bater a foto. E a gente fala, cara, será que é possível? E a gente foi conversar com o pessoal de tecnologia, olha lá, tecnologia de novo. Né? E a gente foi conversar com o pessoal de tecnologia e falou, cara, talvez tenha um jeito. E a gente achou um jeito de não interferir no hardware da câmera, mas da câmera buscar um dado de som no momento que ele mexesse em alguma função da própria câmera. E a gente foi conversar com o nosso cliente e conseguimos, cara, foi incrível, porque a Canon não tinha esse produto, foi feito esse protótipo para o João Maia, então a gente desenvolveu esse protótipo para ele. A Canon fez? A gente fez junto com a Canon. Foi feito em parceria... As ideias foram de vocês e eles executaram. A gente fez junto com eles. A gente desenvolveu junto com eles. Foi a agência junto com o cliente. Então a gente desenvolveu junto para esse projeto. Não foi um produto para ir para a rua. Foi somente para esse projeto. Mas porque era um desejo do João Maia. E a gente queria... Ele ficou com a câmera no final? Ficou com a câmera. Que massa. E foi muito engraçado. Engraçado não, foi muito emocionante. Nem engraçado, foi muito emocionante. Porque a gente... Quando eu falei, vamos fazer o filme, esse é um filme delicado, o João Maia não pode saber disso. E se ele estiver me escutando, João Maia, depois você conta essa história pra gente aqui. Olha, tenta falar com o pessoal do Plugados e conta como é que foi sua emoção. E eu lembro que quando a gente colocou a câmera numa caixa, ele abriu, a gente até fez o logo da Canon em braille, a gente fez um texto na tampa da caixa em braille. Quando ele abriu, pegou e começou a mexer e a câmera começou a falar com ele, ele começou a se emocionar. O set inteiro, o set é o lugar que a gente filma a propaganda, é o espaço, o estúdio. E quando a gente começou, cara, todo mundo começou a chorar. Que foda. Cara, assim, eu arrepio, porque assim, foi muito emocionante. Para ele foi muito emocionante. Depois ele usou a câmera já testando. Ele sim, vocês não conhecem o João Maia. O João Maia, ele foi fotógrafo oficial da Paralimpíada do Rio de Janeiro. Nem sei se ele foi para Tóquio. Eu acho que ele estava em Tóquio agora, se eu não me engano. Mas aí depois a gente descobre com o João Maia, ele conta pra gente. Cara, foi muito emocionante, assim. O time, tanto que ali participou da você já criação, sabia que era sucesso, né? Foi muito, assim, aí você vê, a gente falou de propaganda, entre aspas, ser etérea, mas de ter um propósito de mexer com alguém. A gente não só mexeu com o João Maia, mas mexeu com todo mundo que assistiu o vídeo. Porque você vê o quanto é importante, o quanto é difícil pro João Maia. Ele tem ele acho que não é 100% cego, ele tem quase muito pouca visão, mas é praticamente deficiente visual, né? E ele ficou muito emocionado, assim. Então, e as pessoas que vêm falam, cara, olha como é a vida do João Maia, olha como ele precisa de ajuda. E a gente conseguiu nessa campanha trazer alguma coisa que fosse de interesse para o dia a dia dele, para a profissão dele, né? Então, assim, a gente conheceu as fotos dele, é muito bacana o trabalho dele, assim, a luta que ele teve para virar um fotógrafo é muito bacana. Então, assim, esse é um exemplo de como uma propaganda... A gente falou muito de diversão, de entretenimento. Mas aqui a gente está falando de emoção. Como tocar, né? Como tocar, exatamente. Né, assim. Então, esse é e, mais uma vez, a gente voltando para o assunto de infância, tecnologia envolvida. Sim. Né? Então, é uma coisa que sempre me tocou quando o time veio com essa ideia. Opa, calma aí, agora vamos pôr de pé. Porque também quando vem com ideia de tecnologia nesse nível, você fala, e agora? O que a gente faz, né? Mas aí você tem que acreditar, saber que tipo de gente chamar para fazer e assim por diante. Você acredita que o lance de tocar é muito maior do que o lance de ganhar prêmio? Assim, para você, como que é? Dá para fazer um comparativo entre essas duas coisas? Pô, prefiro tocar, né, coração da audiência, e mesmo que não ganhe um prêmio, ou puta, o prêmio vai me dar muito mais eu prestígio, acho assim, ou vai alimentar o meu ego. Eu acho assim, quem não conhece muito o mundo da propaganda, talvez não entenda a sua pergunta, mas eu entendo muito bem a sua pergunta, porque acho que, no geral, todo mundo olha muito para o prêmio do universo de propaganda, né? Que até
várias histórias, né? Não sei se é uma história do Nizam que ligou para a mãe contando o que ganhou o leão. Ela ganhou o quê, meu filho? Né? Então não sabe exatamente o que aconteceu, nem sei. Cada um tem uma história dessa, né? Uhum. Então os pais, os nossos parentes nem sabem o que é prêmio de propaganda. Então o prêmio de propaganda sim é importante para mostrar a qualidade do trabalho criativo de uma agência, de um profissional, de uma empresa, né? E mostrar até onde pode ir, quais são as tendências. Mas eu acho que quando você faz um trabalho, uma campanha, um vídeo, um podcast, um conteúdo, não importa o tipo de material que você faz, ou uma câmera que fale com uma pessoa, que você filme essa ativação de algum modo, quando você faz ela de uma forma verdadeira, que tem o objetivo de impactar as pessoas, seja tocando, seja tirando uma risada, se você faz de uma forma verdadeira, o prêmio vai ser consequência disso. Uhum. Então, eu acho que você não tem que olhar lá para o prêmio. Acho que você tem que olhar para a peça e o objetivo dela. Afinal, a gente constrói marcas. A gente não trabalha para ganhar prêmio. Sim. A gente trabalha para construir marcas e para vender produtos. Mas tem umas agências que o prêmio é quase como o principal objetivo, né? Eu acho que talvez alguns profissionais ou algumas agências talvez foquem demais no prêmio e acaba não focando naquilo que é o core da agência, que é vender. Ou do cliente, né? Ou do cliente, do cliente, que é vender e construir uma marca. Uhum. Se aquilo vender, construir marca e ganhar prêmio, para mim é o maior prêmio de todos. Sim. Aí pede música no Fantástico. Pode falar Fantástico ou não? Pode falar qualquer coisa. A gente falou aí no episódio anterior. Então, assim, se você ganha tudo, né? Uhum. Porque tem resultado, tocou o coração de alguém e ao mesmo tempo ganhou o prêmio. Cara, mostrou que o trabalho faz todo sentido. Uhum. Se só ganhou o prêmio e não resolveu os outros dois, qual que é o valor disso? E não vendeu o produto. Qual que é o valor disso? Já participei de briefings que, cara, a gente precisa ganhar o prêmio com essa campanha. Você fala, tá, mas tem que vender também ou não? Não, acho que no final, vamos combinar, né? A propaganda, ela mexe a economia, né? Então, assim, acho que o nosso papel não só tocar o coração do consumidor, mas como é mexer a economia. Então, assim, quando a gente vende um carro, vende uma câmera fotográfica, vende um celular ou um miojo, falei de novo, hein? Quando vende um produto, no fundo a gente está movimentando a economia. E a gente está alimentando as pessoas, a gente está alimentando de conteúdo, a gente está conectando pessoas quando uma pessoa liga para alguém que está distante com o celular que a gente vendeu. Então, olha quantas coisas estão envolvidas em volta disso, né? E no final, quem contar a melhor história e entrar na conversa e estar dentro e gerar resultado, é o que vale. O prêmio é uma consequência. Se tudo estiver muito bem conectado, cara, golaço. Vamos pedir música. Cara, uma parada que eu quero entrar aqui no assunto com você é o seguinte. A gente falou aqui de vender miojo e tudo mais, só que assim, cara, tem muitas mães, muitos médicos que falam assim, pô, cara, não consuma miojo, não consuma esse negócio de cup noodles aí. E como que é pro publicitário que tem que ter a cabeça assim, cara, independente do que me derem aqui, se me derem cigarro na mão e falarem pra mim, cara, você vai ter que vender isso aqui e falar para as pessoas de que isso aqui é bom. Você tem que fazer a pessoa querer consumir isso aqui. Sim. Só que mesmo você tendo a consciência de, pô, cara, isso aqui faz mal, eu tenho que vender mesmo assim. Ser o advogado do diabo. Como que é isso, cara? Cara, é que cigarro, eu não fiz propaganda de cigarro. Cigarro, assim, quando eu comecei, tinha muita propaganda de cigarro. Quando eu estava na faculdade, tinha aquelas campanhas de Hollywood que filmava. Era meu sonho ir pro Alasca com um carro de Fórmula 1, andar com o Alasca no meio da neve, né? Mas, assim, cigarro já entrou num universo que realmente é um problema da sociedade, assim, né? Um problema de saúde pública que é diferente, né? Então, ele tem suas regulações. Eu tenho amigos que fumam, acho que quem quer fumar, acho que tá ali a advertência que não pode, existem regulações onde pode comunicar, onde não pode. O produto ele precisa vender, tem pessoas que compram e você comunica onde dá. Hoje em dia, cigarro, acho que basicamente, como eu nunca fiz propaganda de cigarro, acho que vende em ponto de venda. Na padaria você tem ali aquele painel em cima que mostra a marca que pode ser de interesse de alguém. Mas na embalagem tem a advertência do quanto faz mal. Sim. Tem muita coisa que eu não vou falar a palavra mito, mas que está na internet, ou está no inconsciente coletivo, que faz mal, que não faz mal. Contando, você falou um pouco de miojo, a história do macarrão instantâneo, ela é uma história pós-guerra, no Japão, onde o Momofuku Ando, que quem inventou o macarrão instantâneo, ele precisava alimentar a população japonesa. E ele via que as pessoas ficavam na fila
para comer lamen. Lamen é o miojo na sopinha ali no japonês, porque estava muito frio e eles precisavam se alimentar. Ele falou, preciso criar um alimento barato que você cozinhe de uma forma rápida e alimente as pessoas. Então, assim, é um produto que as pessoas amam, tem brand lovers, eu como desde criança, né? Acho que tenho certeza. Quebra um galho. Tenho certeza que você come. Nunca foi muito do miojo. Tenho certeza, Nossa, tenho certeza que muita gente come. Então, exatamente. Então, assim, é um produto que já nasce com uma origem social. Né? A origem dele lá atrás é uma origem social. Então, assim, independente desse ou de qualquer outro produto, eu acho que tem coisas que precisam ser assim, não esclarecidas, mas é que tem muita coisa que ainda não é necessariamente fato. Entendeu? Então, assim, tem pessoa que acha que faz mal, que não come. Ok. Tem pessoas que não. No caso do cigarro, que foi o exemplo que você deu, cara, é mais delicado, porque já no começo vendia um cigarro com um médico na televisão. Dizendo que fazia bem para as vias respiratórias. Caraca, se você assistir Mad Men, eles mostram as propagandas do médico indo na TV dizendo que fazia bem. Não, e fora tipo o status, né? Pô. Exatamente. Exatamente. Os argumentos que eles usavam, né? Exato. A minha mãe, ela disse que durante um tempo na vida dela, ela fumou, ela só experimentou pela primeira vez porque ela achava bonito, muito provavelmente por uma imagem criada através de um comercial, através de um filme, através de alguma coisa assim. Ela achava bonito e estiloso ver mulheres fumando. Sim. Então, ela só experimentou por causa disso. Olha que grande besteira. Depois ela largou, viu? Que aquilo não era uma imagem que dela. criaram para ela, que venderam para ela, que ela abraçou e que funcionou. Total. Mas você já teve um produto que você falou, puta, esse aqui vai contra meu princípio e eu não vendo? Ou, tipo... Cara, acho que não. Acho que eu não passei por essa saia justa, assim, de uma coisa... uma coisa que... Lá atrás, já me foi participar de campanha política. Acho que talvez campanha política eu nunca pensei em participar. Você já fiz, cara. Porque tem uma questão... Não é palavra ideológica, porque eu não sou nem de nenhum partido, nada disso. Mas se for eventualmente alguma coisa que não é exatamente aquilo que eu acredito, talvez eu entre num embate desse. Talvez eu entre num... eu fiz a primeira eu fiz em 2010, se não me engano. Foi a campanha do Serra contra a Dilma. Perdeu. Sim. E fiz a do Alckmin também, que ganhou. Mas era uma questão bem, bem delicada. Você fala, cara, véio, tipo, o marketing político é muito sujo, sabe? Sim. É muito momento, e você cria várias peças e descarta isso. Não, o momento é isso. Agora, sabe, aquela loucura, sim, assim. Sim. 3 meses na loucura, assim. Sim. E aí depois eu não quis fazer mais. Eu não passei por esse tipo de saia justa, assim. Tipo, se for uma coisa que eu não acredite e não queira... Vai contra os meus princípios. Eu ainda não passei por um momento desse. O que você não venderia? Cara, acho que hoje cigarro é uma coisa que eu não venderia, assim. Hoje acho que é uma coisa que nem passa pela minha cabeça, assim. Mas de resto, qualquer coisa que movimente economia e são marcas que façam algum valor para as pessoas, seja por gostar da marca, seja por alimentar uma sociedade, seja por divertir... ou ajudar economicamente, ser uma campanha de banco, seja o que for, cara, assim, eu tô aberto, eu sou publicitário e o meu negócio é vender, né? E contar histórias e vender. Sim. Então, talvez o cigarro chegou no nível que não dá muito e também nem tem muito campanha, né? Não chega mais em agência, chega mais talvez em agência de ponto de venda, esse tipo de coisa. Mas se liberar assim, tipo cannabis, maconha, você faria campanha? Cara, eu não tenho nenhum problema, assim, eu já li muito sobre, tá? Eu acho que tem vários assuntos em relação a cannabis. Tem a parte medicinal, tem a parte, né, de recreação e tudo mais. E talvez faça mal igual o cigarro. Eu não sei se acho que entraria na regulação parecida. Não sei se teria filme de televisão, acho difícil. Eu acho difícil. Mas, cara, eu não teria problema em relação ao assunto. Entendeu? Mas a parte... Você acha menos problemático o cannabis do que o cigarro? Eu acho que parte pulmonar acho que deve ser igual. Eu não entendo, não sou médico, mas a parte de... Não sei se a palavra... de saúde, eu acho que é parecida. Assim, não acho que seja diferente. Assim, eu não entendo do assunto. Sim. Não acho que seja diferente. Tem uma cidade nicotina, né? Que vicia, né? Que vai mais... Sim. Eu não sei também, mas... Também não. É uma questão para ficar em cima do muro ali. Pô, sim, tudo bem, a legislação liberou, mas tem os meus princípios, faço ou não faço. Tipo, mas aí que eu não sei que tipo de campanha ou tipo de comunicação poderia se fazer. Se cigarro tem um monte de pormenores, né? De
proibições, eu imagino... Eu não sei como que é em outros países que já legalizaram. Eu também não sei como é que é, mas assim, imagino que tem o mesmo tipo ou de repente vai ter uma McLaren com uma marca de cannabis, eu acho difícil, Será? né? Eu acho difícil. Mas, porque antes tinha, né, o Marlboro grandão lá no carro. Eu acho difícil, que se não pode para cigarro, não deve poder para qualquer coisa que você fume, né? Você falou de saia justa. Já rolou também alguma saia justa, assim, de trazer algum famoso, alguma estrela, alguma celebridade para uma campanha e você ter alguma dificuldade de lidar ali com o cara? Cara, acho que... O cara querer ser maior do que a própria campanha, ou qualquer coisa. Eu acho que já aconteceu. Eu acho que tem 1000 tipos de celebridade. Eu acho que cada um às vezes tá num dia que não é o melhor dia da pessoa. Às vezes tem uma personalidade que é um pouquinho no sentido de personalidade, né? A celebridade tem uma personalidade que é mais dura e você tem que saber lidar com aquele momento. Então, assim, acho que, cara, tem casos e casos. Eu nunca tive nenhum caso grave do tipo, parou de filmar e não vai mais filmar. Nunca aconteceu isso comigo. Abandonou a campanha. Nunca aconteceu isso comigo. Mas, assim, de ser um pouquinho mais difícil, de você tentar tirar o texto, aí não quer tirar o texto, aí você tem que insistir um pouco mais e ficar um pouco de saia justa, já aconteceu, obviamente. Ixi. Fala aí qual que é. Pode citar nomes? Não vou falar não. Fala aí que vai dar um bom corte. Não vou falar não. O Mafia teve uma situação com uma tal de Bruna. Não vou citar sobrenomes aqui, mas... Entendi. Pode falar? A Bruna Marquezine foi bem difícil no set, mas também nada demais, assim. Qual a marca mais que já deu mais tesão, assim, de você trabalhar? Cara, eu acho que eu tenho, assim, na minha carreira, eu trabalhei com muita marca bacana, assim, muita marca legal. Coca-Cola foi uma marca muito bacana, onde eu aprendi bastante, assim. Eu trabalhei bom tempo com Coca-Cola na época da Thompson, fiz campeões de Copa do Mundo com Coca-Cola, e era uma marca, assim, meio mágica, assim, sabe? Eu lembro que a gente, na Copa de 2010, quando o Brasil estava nas oitavas, se eu não me engano, eu não lembro que momento o Brasil saiu, depois a galera me corrige aí no comentário aqui embaixo, né? Mas eu lembro que o Brasil, quando a gente tinha preparado um filme para a vitória e um filme para a derrota, porque depois que sai da primeira fase, você já deixa meio preparado 2 filmes, Sim. Um onde você lamenta e diz que, né? E outro filme que você, opa, vamos lá, vamos para a final. Então, isso é comum na propaganda, né? É muito comum você deixar preparado 2 materiais e a mídia que estiver passando, a televisão, o rádio, seja o que for, está preparado com 2 materiais. Ganhou, põe esse. Perdeu, põe esse. Aí o cara coloca o errado, né? Exato. Imagine se coloca errado. E eu lembro que a gente fez o filme da derrota, onde era uma animação de Coca-Cola, onde 3 ou 4 meninos, eu não lembro direito, o menino estava fazendo embaixadinha assim, e a bola cai no chão, e tá meio triste, eles estão meio tristes, assim, meio... Cara, e assim que o intervalo, cara, o Galvão acabou de falar, foi pro intervalo o filme da Coca-Cola mostrando que o Brasil tinha perdido. Puta, velho. Aí faz aquela embaixada, a bola cai assim, bate num lugar que você põe latinha de gelo, assim, e quando bate, abre, vem uma luz para fora, o menino olha para dentro da geladeira ali, e ele pega a garrafa, que era uma garrafa em homenagem à próxima Copa do Mundo, que era do Brasil, que já tinha o logo da Copa do Mundo na latinha. Caramba, foi bom. E eu lembro que assim, o filme ele tinha uma emoção, que era um filme simples, tá? 30 segundos. E eu lembro, comecei a ver os comentários, isso em 2010. Comecei a ver os comentários, a Coca-Cola sabia. Não sei o que lá, sabia. Comprado. Como é que esses publicitários sabem? Tá tudo marcado, eles já sabem, não sei o que lá. E não é, né? Você não tem como saber esse tipo de coisa, né? Se o Brasil ia perder em 98 com o Ronaldo ou não, ninguém sabe. Cara, eu lembro, meu filho chorou quando viu. Aí você conversa e fala, cara, olha o poder... A gente falando, né, de como impacta a vida de uma pessoa. Olha o poder, eu tenho certeza que as crianças que viveram isso, que hoje devem estar com 20 anos, com certeza se lembram disso. Fala, cara, aquilo me marcou. E foi muito engraçado, porque a gente tinha que preparar 2 filmes, né? Sim. E como é que você... E é emocionante o filme, assim, ele é simples, mas ele é emocionante. Você fala, cara, e o Brasil perdeu? O que você fala para as pessoas? Né? Cara, não importa. Eu cresci escutando o Teto, tá? Escutei em 82, era criança, mal lembro. 86, 90, o Tetra nunca vinha. Cara, veio vir em 94. Então assim, galera, não chora, que vai demorar pra gente ganhar mais um título aí. O Hexa, né? Agora é o Hexa. Eu fiquei um pouco perdido na história, porque
Eu não lembro disso, cara. Essa é real. Tipo, se Mas você falou que era com o pessoal de 20 10 anos, né? velho, Você tinha 10 anos, né? Quando 9. foi mesmo? Não, você tinha 2010. Ah, faz um tempinho. Eu juro que eu não lembro, velho, dessa. É que você tava vendo o YouTube, esse é o problema. E olha, não, 2010 já tinha, né? Já. Cara, e tem um negócio que você falou a respeito assim, tipo, pô, você gosta de fazer comunicação pra quem é visual, você tem mais esse lance e não é das letras. Sim. Cara, hoje em dia, tipo, eu percebo assim, como que é comunicar pra uma juventude que é tão preguiçosa, cara, que às vezes sei lá, alguém da família manda manda um texto maior, tipo, escrito lá de feliz aniversário, o cara fala assim, não, muito longo, não vou ler não. Sim. Aí alguém manda um áudio de mais de 1 minuto, quero mais ouvir não. Sim. Tipo, cara, que juventude preguiçosa é essa, velho? Como você comunica pra alguém que não tem mais tempo pra ler, não tem mais O storytelling é muito menor, né? Como é que é? O storytelling, né? O que eu acho que, assim, tamanho depende muito do momento, tá? Uhum. Outro dia eu fui ver meu filho, tem 8 anos, o Rafael, ele vê muito YouTube. Belo assim. nome. ele vê muito YouTube e ele consome, às vezes, coisas longas e coisas curtas. Então, assim, depende muito do momento do que você quer consumir. Então, o fato de ser curto ou não faz a menor diferença. Assim. Eu já fiz filme de 6 minutos que teve um grande filme de propaganda que teve muito engajamento. Uhum. Isso depende muito do que você quer consumir. Um exemplo, né, é o podcast. O exemplo é o podcast, que é um belo tempo, né, se for pensar. Você pega aí, tem uns que fazem de 3 horas. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso não é a questão. Eu acho injusto falar que é uma geração preguiçosa. Eu não acho que é essa a questão, de verdade. Assim, eu como cringe, é cringe que fala? Eu poderia falar que é uma geração preguiçosa, mas eu discordo. Eu acho que é simplesmente uma mudança de linguagem. Uhum. E outro dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, a gente está parecendo nossos pais, cara. Porque a gente está questionando uma coisa que o mundo está em mudança e esse é o novo jeito de se comunicar. Indo lá para trás, tá? Roma, muito antigo, nasceu a abreviação. Palavras abreviadas. Por que nasceu a abreviação? Porque eles escreviam tudo em pedra. E tinha uma hora que começou a acabar as pedras. O que eles fizeram? Abrevia as palavras, porque não cabe mais as palavras nessas pedras de mármore. E vai dar menos trabalho. Mudou a linguagem escrita naquele momento. Né? No Telex, você nem sabe o que é Telex. O que é? Telex, você mandava uma mensagem, não lembro acho que você ligava para um lugar, né? E pedia para mandar um Telex para alguém. Uhum. Aí você tinha que digitar o texto que você queria mandar para essa pessoa, mandava uma carta escrita para essa outra pessoa. Só que cobrava por palavra. O telegrama, né? Telegrama, perdão. Telegrama, Telex era mais escrito, né? Antes do fax, perdão. Telegrama você mandava e cobrava por palavra. O que você começou a fazer? Abreviar as palavras para pagar menos, cara. Né? E hoje, querendo ou não, no celular, antes, você não pegou o celular difícil de escrever. Que você tinha teclado alfanumérico, onde você clicava 3 vezes para pegar a letra K. Né? Então era super difícil. Então era super difícil escrever. Então, você escrevia tudo mais curto. Então, isso é uma questão de linguagem. E hoje, querendo ou não, a velocidade de consumo, a quantidade de consumo de conteúdo que a gente tem hoje, faz com que a gente seja muito mais sucinto e rápido naquilo que a gente escreve, comunica e quer consumir. Uhum. Mas às vezes você está aberto para ver uma coisa mais longa. Então, assim, na minha opinião, você não é uma geração preguiçosa. O Rafael não é. Eu falei pelo modo de falar. Não estou julgando preguiçoso. Você que está do lado aí, cara. Ele se acha preguiçoso. Mas não acho que é uma geração preguiçosa. É uma questão de linguagem. Voltando ao universo da propaganda, a gente tem que estar conectado com essa nova linguagem. Uhum. Então, assim, isso às vezes até entra num mérito. O português errado, né? Tá escrevendo a gramática errada. Cara, a gramática ela foi mudando, as correções ortográficas mudaram por questões de mudança de linguagem. Então, se a pessoa para de falar aquilo e começa a falar de outro jeito, você muda e acrescenta uma palavra no dicionário. Como é que se falava você antigamente? Vós me se. Uhum. Começou a se falar você, hoje como é que se escreve? Se. Já veio o e VC. Pior, só que VC e C. Agora o pior. Tem gente que escreve, ao invés de escrever C com C, E, escreve com S. Aí me machuca o coração. Tipo, mas tudo tá bem, louco. Mas se você entender o que está sendo comunicado, está tudo certo. Uhum. Mas, por exemplo, também tem uma outra questão dessa geração atualmente para se comunicar, para se fazer propaganda, que é um assunto que a gente tem tocado aqui, que é o lance do cancelamento. Sim. Porque, cara, tem campanhas que a gente sabe de histórias aí que já rolaram, que a marca tinha uma intenção de comunicar uma parada, quando lançou no mercado,
todo mundo interpretou de outra forma. Deu tiro no pé. E caiu matando em cima do comercial, entendeu? Já aconteceu alguma vez com você, uma parada assim? Mas em relação a português ou qualquer outra coisa? Não, em relação a você mexer com minorias. A proposta, né? É, a proposta como comigo, um todo, o conceito. com minoria não. Aconteceu uma coisa há muito tempo atrás, antes desse momento. Foi meio curioso, assim. A gente fez era uma peça de jornal. Uhum. Você sabe o que é jornal? Sei. Tá exagerando, velho. Era uma peça de jornal onde a gente ia comunicar uma empresa que fornece gás encanado para os apartamentos. Uhum. E a peça era um cano de gás que tinha uma rosa plantada. A gente cortou, era super divertido fazer foto. Antigamente se chamava um mocapeiro. Cortava a grama assim e a gente colocou uma rosa plantada. E o cano amarelo da marca, ela vinha até a rosa, descia, virava, subia e ia embora. Porque ela não mexia na raiz da rosa. Uhum. E a gente é uma peça simples. Uma questão de sustentabilidade. Sustentabilidade, respeito ao meio ambiente. Já se falava isso faz tempo, não é de hoje que se falava disso. Uhum. E eu lembro que, de repente, a gente recebeu um e-mail, não era carta ainda, né? Já tinha passado a época de carta, recebeu um e-mail na agência. Eu não lembro se era da USP ou de que faculdade que era, reclamando daquela peça. Eu falei, cara, o que aconteceu? Propaganda enganosa. Não pode ser que a gente tenha errado numa peça que tem uma rosa e um cano desviando da rosa, né? Os caras enxergam até onde... exatamente. Aí quando... Falei, não, eles estão reclamando que a raiz da rosa não é aquela. Aí o meu diretor de criação na época, o Versolato, que hoje nem está mais no Brasil, ele falou assim, mas... essa não é a raiz da rosa? Eu falei, não, Versola, porque na verdade não dava para ver na foto a raiz da rosa. O que eu fiz? Põe uma raiz que dá para ver. Puta, então é uma liberdade poética para poder ver na foto a raiz. E não sei se era biólogo, o que era, percebeu que a raiz daquela foto da rosa estava errada. Eu falei, caramba, cara, não responde. Eu não sei o que a gente fala nessa hora. Mas não foi o suficiente para mover a sociedade, para prestar atenção. Para tirar o acampanho do ar. Não, nesse sentido não, porque, óbvio, é uma peça não tão... Talvez os biólogos estejam até hoje reclamando e cancelaram o fornecimento de gás da casa deles, né? Mas, assim, não para isso. E eu não passei... Eu teria que pensar se alguma coisa um pouquinho mais séria. Assim, nunca tive nada mais sério que tenha acontecido em campanha que eu participei, seja como criativo ou como diretor de criação, ou tudo isso. Mas sim, hoje em dia eu acho que não só em relação à minoria, ou relação a uma mensagem falada de um jeito errado, ou uma raiz de planta errada. Você tem uma campanha que você acha que foi foda, assim, puta, bola fora da agência, assim, bola fora da agência? Que eu tenha participado? Não, que você possa citar assim, que você lembre alguma coisa recente, que você fala, puta, cara. Cara, não sei, assim, acho que teve, eu lembro de uma campanha, não sei que marca que era, que lá fora fizeram uma edição, onde em algum momento mostrava uma modelo negra e uma modelo branca e passou uma sensação de preteria a modelo negra e criou um problema enorme, tiveram que pedir desculpa. Isso acho que cada vez mais está acontecendo, né? Então eu acho que é uma coisa que tem que se tomar cuidado. É muito difícil a reação, né? Que tipo de reação você tem? Tem um documentário muito bom, mais uma dica para ver no Netflix, daquele Explained, que fala sobre desculpas. A gente vive num momento da sociedade de muitas desculpas. Então, você vê cada vez mais celebridades pedindo desculpas porque eles fizeram, políticos pedindo desculpas porque eles fizeram, marcas, às vezes, por alguma coisa, às vezes não é intencional, né? Espero que não seja. Se tem coisas que são intencionais, acho que tem que ser... Às vezes você sai até vai para um CONAR, vai para alguma coisa. Eu acho que tem que sim tomar cuidado. Eu acho que o que ajuda a perceber esse tipo de coisa é cada vez mais a agência de propaganda representar todos os tipos de pessoas de uma sociedade. Porque cada vez mais você tendo pessoas que representam, seja minorias ou seja qualquer setor da sociedade, é mais fácil você perceber. Porque quando você não faz parte daquele universo, a chance de você cometer um erro
é maior, Sim. né? Porque você passa despercebido. Não te afetou, né? Por alguns detalhes, assim. Eu acho que tá cheio de exemplos aí, não quero entrar em nenhum exemplo em detalhe, assim, mas assim, acho que tá cheio de exemplos, todos nós estamos sujeitos a isso, eu acho. Mas tem que cada vez mais tomar cuidado, assim, tem que cada vez mais ter mais gente que dentro, cada vez mais, de novo, aí volta para um assunto que a gente falou no começo. A criação não é exclusiva da criação, a criação é exclusiva de uma agência, de uma sociedade. Então, quanto mais você criar ou ter gentes envolvidas que representam qualquer parte da sociedade, a chance de você representar a sociedade de uma forma autêntica, sem cometer erro, teoricamente diminui. Um exemplo é você apresentar o filme numa reunião e, de repente, alguém levanta a mão, pô, mas isso aqui não pode causar um desconforto X? Acontece. Pô, se tem alguém na mesa que já teve essa percepção... Eu tinha um comentário com o meu time que eu fazia bastante. Eu falei assim, cara, se gerou o ruído, se aqui a gente tem 10 pessoas nessa mesa, gerou ruído em 2 pessoas, vai ter algum ruído na sociedade. Então a gente pensa com cuidado e se eventualmente ter algum tipo de resposta autêntica que possa ser dada para que se alguém chegar nesse tipo de questionamento, ou não, aqui o risco está alto. É muito difícil medir o risco. Eu acho muito difícil medir o risco. Tem coisa que é mais fácil, mas ainda assim, com tanto publicitário muito experiente, acontece. Eu acho que faz parte. Você acha que, assim como na comédia, né, que cada vez mais o comediante tem que se policiar... É um bom exemplo. A agência ela tem que ficar pisando em ovos o tempo todo? Eu não sei se a palavra é pisar em ovos. Eu acho que a palavra é entender a sociedade e fazer o que a sociedade quer consumir e que não incomode a sociedade. Acho que no caso da comédia, assim, o comediante ele fala muito verdade, né? Para tirar sorriso. É ali que a pessoa dá o estalo na pessoa, ela dá risada, não sei o que lá. E antigamente se falavam assuntos, né? A gente tem exemplos de Trapalhões, de vários comediantes aí da... Você não sabe o que é Trapalhões? Sei. Cara, ele não sabe nada, é impressionante. Mas assim, tem muita coisa... Politicamente incorreto. Exatamente. Muita coisa no passado que hoje, eu e você que vivemos essa época, cara, a gente olha esse conteúdo dessa época, a gente parece impressionante, não parece? Pô. Na época a gente não tinha essa percepção. E o chocolate que era um cigarro, que era um cigarrinho. Exatamente, a gente falou de cigarro aqui, né? Um chocolate que brincava que era um cigarrinho. O menininho lá fumando um chocolatinho. Você sabe qual é o nome pra gente colocar aí? Puta, não lembro. Tipo um Pelezinho. A gente acha. Não lembro. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que a comédia lá atrás, ela sempre usou muito de escada. E a escada, na época, usava muito de coisas que hoje não faz mais sentido para a geração que... Preguiçosa, você falou que a geração é preguiçosa, cara. E não Desculpa, viu, a geração não é preguiçosa. Perdão, amigos. Ele vai cortar, ele que edita, ele vai cortar essa parte. Eu vou dublar minha... Eu acho que na verdade mudou. E assim, hoje eu tenho sobrinhos de 20 da sua idade, um pouco mais velho, que para eles, coisas que a gente achava engraçado lá atrás, não tem a menor graça. Outro dia eu peguei minha sobrinha tá com 20 e pouco, e eu falei, cara, você tem que ver Monty Python. Monty Python, você precisa ver, Cálice Sagrado, Vida de Brian, você precisa ver. Aí puxei ela para ver, eu não lembro se foi Vida de Brian que a gente foi ver ou foi Cálice Sagrado, e, cara, eu não via um sorriso na cara dela. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é engraçado, né? Eu dou uma dessas. Eu tenho uma filha de 12 e 2 de 8. Vou fazer 8 amanhã. Gêmeas também. Gêmeas também. E aí, cara, às vezes eu falo, puta, vocês precisam ver esse filme, vocês precisam ver essa série, né? Aí você fala assim, puta, acho que não tá rolando, né? Elas não estão curtindo, vamos tentar outra coisa. Exatamente. Aí não força. Exatamente. Não, isso que eu tô falando de Monty Python, tá? Porque o Monty Python, ele é um pouquinho mais universal. Humor inglês, sempre o humor inglês é um pouquinho mais universal, mas tem coisa que é datada, que é de época. Na época, no Brasil tinha o Cacete e Planeta, que era o nosso Monty Python, né? Eu achava incrível, assim, Cacete e Planeta. Mas tem muita coisa do Cacete e Planeta que, se você olhar hoje, já não é que não faz sentido, mas não faz mais parte da época de hoje, assim. E eu já vi entrevistas com os cacetas que eles falam a mesma coisa. Então, assim, e detalhe, não acho que o humor morreu, não, é simplesmente linguagem. Hoje, a geração preguiçosa que o Rafael falou, ela gosta de outro tipo de comédia. Exato. Essa é a real, entendeu? E assim,
eu consumo muita coisa, tipo anime. Até anime mais antigo, né? Mas anime atual. Cara, é outro tipo de ironia, é outro tipo de comédia. Outra coisa que talvez não faça sentido para os nossos pais. Não devem achar a menor graça. Não. A gente ainda, talvez por estar dentro do universo de propaganda, a gente está antenado, está dentro de um universo mais jovem. Então a gente consegue estar mais dentro do universo, mas assim, talvez para muita gente não faça sentido. Eu não acho engraçado, mas é divertido, é engraçado. E nas campanhas que a gente fez ultimamente, tinha muito disso, a gente tentar entender o que faz sentido, que passa não só pelo que é falado, mas também por como é produzido, que é uma coisa que a gente passou aqui no papo também. Parecer natural e ter menos cara de propaganda, acaba tendo cara mais de conteúdo, que é o que todo mundo quer consumir. Por que Netflix faz um sucesso incrível? Porque, cara, é conteúdo puro. Né? Ainda bem que não colocaram propaganda ainda dentro do Netflix, espero que... Nunca aconteça. Que não coloque, mas todo mundo espera. Mas aí sabe onde entra a propaganda? Você já viu filme que tem marca dentro de filme. Sabe quando nasceu isso? Lá no começo do cinema. Então, assim, product placement, isso é um jeito de fazer propaganda. E por que o product placement faz tanto sucesso? Porque é natural. Não é evasivo. Você mal percebe. Eu tava vendo esse final de semana... foca bem no logo, né? Aqui a gente pode falar a marca, né? Tava vendo esse final de semana o Tony Stark lá, o Iron Man. E tava vendo com meu filho nunca tinha visto, pirou, Iron Man, não sei o que lá. E tem um momento que o Tony Stark volta do Afeganistão, outro assunto do momento, né? É no episódio 1? É no episódio 1. Ele volta, ele fala, cara, ele chega no aeroporto, tá com o braço quebrado, igual eu, que tá com o braço quebrado, ele chega no aeroporto e fala assim, cara, marca uma coletiva de imprensa e um hambúrguer. Eu falei, tá legal, americano comer um hambúrguer, tá tudo certo, né? Aí, de repente, aí quando ele chega lá com uma limousine no galpão pra falar que ele vai falar que não vai mais vender arma, né? Tipo, agora eu não vou mais vender arma. Aí chega a assistente dele, que eu nem lembro mais o nome. Pepper. Nossa, você é bom disso, hein? Aí chega a Pepper com você lembra a marca? Não. Burger King. Chutei, mas acertei. Você viu? Chega com o Burger King. E ele com o braço fachado, pega o Burger King e come. Cara, entra de uma forma tão natural. E eu já tinha visto o filme e não tinha nem prestado atenção. Eu tava indo com o Rafael, eu falei, caramba, colocaram um Burger King ali. Então, assim, mesmo no Netflix, que a gente acha que não tem propaganda, tá lotado, né? Então, assim, Náufrago, cara, é um filme que é pura propaganda, né? É impressionante. A bola ali. O filme é propaganda do início ao fim, desde o avião da FedEx até tudo que cai no chão ali é propaganda. Então, mas assim, esse é o grande segredo para você conseguir financiar um filme, muitas vezes. Porque se não for assim, cara... Você vai ter que encontrar, como que a gente não muda a nossa narrativa e a gente consiga atrelar essas marcas aqui. A gente falou de tanto assunto aqui no podcast que isso é o legal da propaganda. É quando você entra na vida da pessoa sem ela perceber. Agora eu volto para aquela frase que eu disse aqui no início. Ninguém quer ler propaganda. Ele quer ler aquilo que se diverte. Sim. E às vezes é propaganda. E tem o poder, né? Tem o poder de divertir, tem o poder de fazer quer saber? Tem muito lado pejorativo assim da propaganda, mas cara, no final a gente está dando o que o consumidor quer e ele compra aquela marca que ele admira. Então, se ele admira uma Havaiana, se ele admira um Burger King ou um McDonald's, não importa assim, né? Então, eu acho que ele consome aquilo que ele quer. E no final a gente só dá... Acho que no final, talvez o mais legal de propaganda é a gente ser bons contadores de história, seja de chorar, seja de ter um propósito, seja de dar risada, não importa, e seja se é num áudio, se é... Sabe, tem quantas propagandas de áudio são incríveis, né? Real Man of Genius, se vocês não conhecem, pesquisem aí, nasceu na rádio. Tem mais de 80 spots. Depois foi pra TV nos Estados Unidos. E ganhou um leão pra caramba, não sei o que lá. Então, assim, era super divertido. Assim, era áudio puro. Como não ser considerado tipo um dinossauro da publicidade? Tipo, no meio da molecada que está consumindo cada vez conteúdos diferentes. Tipo, como você faz o seu processo criativo permanecer tipo atual? Sabe? Cara, eu acho que primeiro vivenciar e viver o mundo de hoje.
eu acho que ficar dentro de casa você não vai viver o mundo de hoje. Eu acho que eu preciso conhecer essa geração preguiçosa que o Rafael tanto fala, que até hoje eu não vi quem é, viu, galera? Não é nada preguiçoso. Então eu acho que conhecer, entender. Às vezes eu fico com meu filho ali vendo, ele vê muito, é engraçado, ele vê muito YouTube ele gosta de coisa de meio de conhecimento, não sei o que. Acho que talvez tenha uma influência minha. Talvez sim. Você sabia na minha época, né? Mas para ele era o mundo de bique mesmo. Para ele é o Iberê, né? É o Iberê total. O Castanhari é legal. O Castanhari é legal também. E assim, e o Rafael, ele consome muito coisa de game, assim. E às vezes eu fico, cara, que cansativo ver streaming de game falando do jogo, né? E a molecada hoje nem joga muitas vezes. Só fica exatamente. Vendo gameplay. E assim, aí eu tava vendo o Robin Hood outro dia com ele ali, cara, super divertido, muito engraçado. Eu e ele demos umas 3 risadas assim de coisas diferentes. Não só meu filho que tem 8 anos, mas meu sobrinho, que é mais velho, tá com 18, ele também é gamer, assim, e às vezes eu vejo o tipo de conteúdo que ele consome. Eu acho que viver e entender, tá dentro, é o melhor jeito de você não perder. E tá aberto. Eu acho que quando você tá aberto a conhecer, né, acho que tem eu não sei se foi o Washington Oliveto que contou numa entrevista, que fala assim, cara, o mais divertido é eu ir na fila da padaria e escutar as pessoas falando. Sim. Então, assim, isso é um exemplo, óbvio, muito pontual, Sim. Mas você entender o que as pessoas consomem e targets diferentes, eu acho que aí é quando você consegue. E agora, voltando ao outro assunto, cara, a gente vai conectando assunto aqui até, né? Mas, assim, é representar. Se você tem pessoas que representam dentro da sua empresa, da sua agência, todo mundo, às vezes você não tem o conhecimento daquilo que você precisa, mas você vai ter alguém no seu time que tem. E você vai respeitar o conhecimento daquela pessoa porque ela tem mais conhecimento que você. Então, você precisa ter gente que represente todas as gerações ou todos os targets dentro de uma agência. É o melhor jeito. Então, assim, você montar times específicos para certas campanhas é o melhor jeito de você... Então, assim, não tem uma questão de dinossauro ou não. Até porque acho que um colabora com o outro. Mas você acha que é mal visto, assim, por determinados clientes ter, tipo... os criativos muito velhos, tipo cabeça branca? Cara, eu acho que a idade não está na cabeça branca. Acho que a idade está no jeito de agir. Então, eu acho que se às vezes é um cara mais velho, que claramente é um cara super antenado e sabe o que está falando... Não rola um preconceito, você acha, do cliente? Eu acho que nesse caso não. Em relação à criação? Eu acho que nesse caso não. Mas a melhor criação é quando consegue mesclar times que são mais democráticos, assim, no sentido de representar. Então, assim, não adianta também se só ter cabeça branca no time. Sim. Eu acho que tem que ter, talvez, até para apoiar e para dividir experiências. Quando você chega numa agência e vê só cabeça branca, às vezes você fala, puta, será que tem inovação aqui, né? Mas aí eu acho que aí a inteligência das agências é tentar representar. Sim. Porque também só ter gente com menos experiência também traz uma insegurança para o cliente. Sim, então você precisa talvez mesclar. Você tem que ter o cabeça branca aqui e a geração nova aqui, e talvez uma pessoa que represente outra, como outra um time ali. de futebol, né? Você consegue. Cara, eu uso muito a analogia com o time de futebol numa agência. Eu acho que você tem que ter que represente tudo, que seja o cara que aguente a porrada, o cara que saiba fazer gol, o Ronaldinho Gaúcho que saiba dar o drible bacana, e o cara que às vezes é um Hernanes. Aí eu sou São Paulino, eu falo do Hernanes, né? Mas que é um Hernanes que é um cara que é mais racional, né? Que é um cara mais objetivo e dá ordem no time. E tem o Felipe Melo para hora da burrada, né? Exatamente. Mas assim, eu concordo com você. Eu acho que uma agência se monta com um time. Então, assim, mais importante do que uma liderança ou só gente mais experiente ou cabeça branca, seja o que for, eu acho que você monta com time. Opa, matou aí. Sai fora. Vamos de música? Vamos. A gente tem aqui... O que a gente acredita muito? Você gosta bastante de música também, né? Sim. A gente acredita muito no poder da música na vida das pessoas e a gente acredita que a música ela pode marcar uma época, marcar a vida por vários motivos. O que a gente busca trazer aqui
é a história das pessoas, de todos os nossos convidados, para que a gente forme uma playlist musical dos convidados que vieram aqui. A gente já tem ela, né? A gente já tem lá 16, né? Mais ou menos. Cada um escolhe uma música. Cada um escolhe uma música que marcou muito a sua vida. E detalhe, aqui, detalhe, você vai ficar pensando aqui. Tem que ser em português, uma música brasileira. Puta, aí você me ferrou. Não, se não tiver, a gente abre uma exceção pra você. Se não tiver, a gente abre uma exceção pra você. Mas assim, de preferência, uma em português. E a outra é, você tem que contar a história de por que ela te marcou. Putz. Qual que é a memória que te vem à cabeça Memória quando você ouve a música? Que cena você vê? Caramba, cara, você vai ficar parado aqui 1 minuto pensando. Pode pensar. Porque, né, na verdade, assim, porque eu tenho, óbvio, muitas músicas em português que eu escutava quando era adolescente, mas eu sempre fui muito do mundo rock and roll. Fui no último show do Ramones, sabe? Tipo, era meio punk rock, assim. Então eu gostava, Iron Maiden. Acho que tem... Deixa eu pensar, cara. Assim, tem uma coisa que até hoje eu escuto, assim, engraçado, que eu já escutava quando era criança por causa do meu pai. Meu pai, ele era mais do rock, a lá Elvis, a lá Beatles, ele escutava muito Ray Conniff, enfim, era outro universo. Mas, assim, tem uma coisa que a gente escutava muito com meu pai, que com o meu filho, o Rafael, a gente escuta, às vezes, eu até tenho uns LPs lá em casa, e o pai, eu falo, escolhe qual é o disco que você quer tocar aí, e eu vou escolher uma música que faz sentido para mim, até por ter sido apresentado pelo meu pai, por ter sido apresentado, e talvez por eu apresentar para o meu filho, eu e minha esposa apresentar para o meu filho, que é um LP que toda vez que eu peço é a primeira música que o Rafael fala, que é Yellow Submarine. Então, Beatles, eu acho, assim, é incrível, é uma banda que marcou época, né? Uma geração que estava mudando linguagem, que talvez os pais daquela época não concordavam, né? Que não entendiam direito o que era aquela banda de Liverpool revolucionando a música e galera gritando no aeroporto, enchendo estádio de um jeito maluco, assim. Uma banda que, teoricamente, durou bem, mas durou, de certa forma, pouco. Né? Acabou se separando depois, John Lennon. Talvez por isso seja eterna, né? Exatamente. Assim, musicalmente, não só musicalmente, como produção, é muito bacana. E o Yellow Submarine, além do meu filho saber cantar, eu gostar, eu acho o filme incrível, cara. Às vezes a gente põe o filme e almoça de sábado para assistir tanto a música, que o disco inteiro é o filme, né? Tanto as falas estão no disco inteiro. Você sabe o que é LP? Sim. Deixa a dica aí para quem está entrando nesse universo, para quem tem essa vontade de ser publicitário, diretor de criação, diretor de arte. Cara, o que você poderia deixar de dica para essa galera? Cara, eu acho assim que hoje o mundo já nasce meio publicitário, essa é a grande real, assim, já nasce meio criativo. Então, assim, eu acho que se você está afim de entrar no universo de comunicação, e quando a gente fala publicitário não quer dizer só a propaganda que você vê na televisão, mas quer dizer todo o conteúdo, seja TikTok, seja podcast, seja YouTube, ou um streaming de gamer, assim por diante. Se você está afim e gosta, cara, acredite e vá atrás do seu sonho. Assim, eu acho que a geração atual que está entrando na faculdade agora, ou está decidindo a profissão agora, é uma geração que brilharia em agência de propaganda, porque vocês consomem e sabem produzir aquilo que vocês consomem. Coisa que a minha geração era uma coisa muito exclusiva e muito nichada. Então, eu acho assim, se você acredita e gosta, tenho certeza que você tem muito talento para fazer parte disso. Assim. Então, assim, acredite, é divertido, tem o objetivo de negócio que é vender um produto, que também é bacana, vocês consomem produto e sabem disso. Então, assim, cara, se é isso que você quer, vai atrás, acredita que é divertido. Show. É isso, acho que é ter o prazer no que você faz, né? É o que eu falo muitas vezes aqui pra galera. Pô, tipo, não ganhasse R$1 pra fazer o que eu faço, tipo, faria mesmo assim. Exatamente. E tipo assim, pô, isso me deixa feliz, porque cada projeto é um desafio diferente e, pô, puta tesão você acordar e falar assim, pô, tem um desafio que eu preciso resolver, cara. É diferente você estar num cargo burocrático. Sim, total. Meu primeiro emprego foi um cargo público. Entendi. Que aí, tipo, pô, não era feliz, tipo, fazendo isso. Mas animal. Só pedir pra ele passar aí as redes sociais pra galera que ainda não segue ele. Cara, assim, eu não sou de
de Twitter não sou muito ativo, eu tenho o Instagram, mas eu acho que o Instagram mais legal para vocês seguirem é o Instagram que eu tenho com meu filho, que chama Maker's Dad, que é o lugar que eu me divirto com ele, que eu faço, agora voltando ao assunto de arte e tecnologia, talvez o que meu pai lá atrás passou para mim, eu quero passar para ele. Então assim, a gente faz stop motion, a gente faz robô, a gente faz tudo que é para se divertir de maker, e eu como publicitário, diretor de arte, eu aproveito e também edito, faço vídeo, faço som maluco, faço som com a boca. Então é uma forma também de produzir sem necessariamente ser uma coisa obrigatória para vender um produto. Saquei. Vamos aproveitar e deixar o nosso também, né? Sim, eu acho importante. Então, galera, sigam a gente lá no nosso Instagram, é o @plugadopodcast, vai estar aqui na tela para você seguir. E também aqui embaixo no link da descrição, você clica e vai direto para lá, beleza? O Rafael falou mal de vocês, cara, eu não segurei ele não. Segue sim! Pô, obrigado, velho. Mais uma vez, muito obrigado por colar aí, satisfação imensa. Obrigado aí, obrigado equipe, obrigado a todos que estão aqui fazendo esse projeto crescer cada dia mais. E obrigado a você que está nos acompanhando e que está fortalecendo aí a nossa comunidade. Valeu mesmo. Grande abraço, um beijo, até mais.